Olá pessoal, quem fala aqui é Alvin Moreira, membro do Departamento de Estruturas e Aerodinâmica, e vocês estão prestes a conferir um treinamento sobre análise estrutural por elementos finitos aplicado a foguetes. É de suma importância que antes de assistir esse vídeo, olhe os capítulos 1 e 2 do curso de Elementos Finitos para estudantes da Altair University. Qualquer dúvida, estaria à disposição. Este vídeo é uma iniciativa da Liderança de Projeto 2019-2020 para o Projeto Polo da UFBC Rocket Design. Aproveite o vídeo. Bom, chegamos finalmente ao ambiente do software, certo? É muito importante que quando vocês forem fazer a abertura dele, vocês selecionem a interface do Obstruct, beleza? Que isso daqui vai ser crucial. Então, seleciona o Obstruct e depois dá o OK. Bom, meu computador, ele tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá transmitindo, então tá meio devagar. Vai ser assim mesmo, beleza, gente? Ele vai dar um errozinho, pode dar um erro desses, mas não tem nenhum problema. Bom, vamos lá. Paciência, porque transmitindo e gravar e fazer um software desses rodar não é fácil. Ah, sobre recomendações de máquina. O ideal é que vocês trabalhem com no mínimo 8 GB de RAM, beleza, gente? 8 GB de RAM e um processador de 4 núcleos, seja ele da Intel ou da AMD, tudo bem? É muito importante. Bom, isso daqui é o que eu vou pular depois, algumas etapas, para não ficar muito pesado, né? Porque para preparar esse modelo aqui, né, ele ainda não está totalmente preparado, mas para preparar o modelo que eu usei a análise, eu demorei cerca de 2 dias para aprender todas as features e levantar as hipóteses de engenharia necessárias. E depois da interpretação foi cerca de mais umas 2 ou 3 horas, né? Não é um processo muito rápido para fazer em questão de engenharia de simulação. Mas depois que você pega o jeito, você faz isso aqui bem rapidinho, né? Eu fui refazer aqui o tutorial, né, para já ficar tudo no jeito. E eu demorei cerca de 1 hora e 40 para fazer todo esse modelo aqui, beleza? Então a gente vai dar umas simplificadas. Bom, vamos lá então, vamos começar. A primeira etapa é a gente fazer a importação da nossa geometria, beleza? Então vocês vêm aqui em File, Import, depois Geometry. Vocês vão selecionar o arquivo aqui, tá? Mas como ele já está selecionado, ok, então não tem problema. É nesse ícone aqui da pastinha, tudo bem? Vocês vão selecionar o arquivo IGES ou IGS, enfim, o que vocês acharem mais interessante aí. O importante é que ele tenha sido exportado para o modelo de card universal, tudo bem? Antes da gente começar, falem aí se está tudo ok, o áudio, se tem algum problema de transmissão, mandem aqui no chat, por favor. Gabi, Banana. Ok, só estamos nós mesmos, então sem problemas, vamos continuar aqui. Ok, seguinte, a primeira coisa que ele nos dá é essa coisa toda estranha aqui, né? Que só tem risco, né, basicamente. Bom, a primeira etapa da gente fazer a nossa modelagem é o tratamento de geometria. E eu vou passar para vocês algumas features do software, né? Para não ficar, explicar os botões e depois ir, né? Bom, tem esse botão aqui embaixo, né? Que é Shaded Geometry and Surface Edges, que é uma maneira de visualizar as nossas geometrias, né? Então a gente clica aqui e ele vai dar para a gente a nossa geometria de uma maneira sólida, né? Para a gente enxergar. A gente só enxergava as linhas, né? De modelo. Bom, se a gente selecionar aqui na aba Model, né? E o painel Model, perdão, e na aba Components, a gente vai encontrar todos os nossos componentes da nossa geometria, tudo bem?
Tem alguns componentes que não são necessários. Por exemplo, às vezes a montagem pode vir com cota ou com algumas outras coisas. Então a gente elimina tudo que for desnecessário do nosso modelo, porque isso vai ter custo computacional. Tudo bem? Ele vai malhar essa geometria, esse componente, e vai ser bem ruim. Bom, a gente, para uma facilidade de trabalhar, é, no, no software como um todo, a gente faz a identificação dos nossos componentes com as devidas cores, né, para ficar fácil de enxergar. Bom, aqui a gente tem a nossa coifa. Então, meu mouse está com duplo clique, então às vezes ele não vai. Bom, esse aqui é o coupler. Essa aqui, se não me engano, é a fuselagem de acrílico. E por fim, a nossa fuselagem restante. Bom, percebam que para verificar a geometria, escondê-la ou não, eu vim aqui nesse botãozinho, né? Esse é o nosso botão para que a gente consiga verificar as nossas superfícies e escondê-las eventualmente. Isso vai ser muito útil para a gente poder trabalhar mais facilmente, né, com tudo isso aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é limpar as nossas superfícies desnecessárias. Então, eu vou mudar aqui a nossa vista, ok? E a gente vai avaliar as nossas geometrias. Para que eu consiga modificar esse modelo aqui, mover ele, girar, eu aperto o botão Ctrl e o botão direito para trasladar. E o botão Ctrl e o botão Ctrl e o botão direito o botão esquerdo, perdão, do mouse para girar. Beleza? Eu posso alterar o eixo de rotação que eu quero avaliar clicando com o botão esquerdo do mouse em algum local da minha geometria. Se meu mouse ajudar. Aí eu rotaciono em torno desse eixo aqui. Beleza? Aqui eu volto para a minha vista isométrica. Bom, vamos mudar aqui a nossa verificação. Ok, no painel inferior eu tenho diversas aqui ó, no canto inferior direito, se vocês não estiverem vendo o mouse. Eu tenho vários subpainéis, né? O de geometria, de 1D, 2D, 3D, Analysis, Tool e Post. O Tool, sobre o painel, é onde eu tenho as minhas ferramentas para poder mexer com o software. O HyperMesh, ele não é um software gráfico, né, basicamente, em que ele é interativo, como outros softwares, tipo o ANSYS. Aqui a gente tem que escolher a operação que a gente quer fazer antes de executar, tudo bem? Então, o primeiro que nós faremos é a verificação das nossas superfícies que não estão conectadas. E para isso, a gente vem aqui na ferramenta Mask, né, que é a segunda coluna aqui, é o elemento do meio, né? A ferramenta do meio, a gente dá um clique. Vem aqui na abinha da esquerda, ok? Essa abinha aqui novamente, ó, a abinha da esquerda, e seleciono Surfaces. Para que eu possa aproximar o meu modelo, eu aperto o botão Ctrl e utilizo o Scroll do mouse para aproximar ou retirar. Ou aqui, ó, os botões de cima, né, da aba superior, em que nós temos Zoom In e Zoom Out. E também poder circular o zoom. Todos os comandos de mouse eles podem ser executados por esses botões. Beleza. Aí agora a gente vai selecionar essa superfície. Observem. Essa superfície ela está desconectada da restante. E a gente vai dar um mask nela para verificar se ela realmente é importante para o nosso modelo ou não. Mascarou. Opa!
realmente, ela estava sobrando lá, né? Então, o que a gente vai fazer com ela? Nós vamos apagá-la. Bom, para fazer com que ela retorne, a gente vem aqui no nosso painel de botões verdes e Unmask All. E ela retorna aqui para o nosso visualizador. Vamos em Return, depois Delete. Aqui novamente na abinha para baixo mais à esquerda, selecionamos Surfaces. Clicamos na nossa superfície, que ficará destacada, e depois aqui no botão Delete Entirely. Enfim, esse aqui. E aí ele vai retirar a nossa superfície que estava sobrando. Beleza? Bom, seguinte, se a gente for aproximar aqui, nós verificaremos ainda que tem uma outra geometria sobrando aqui, né? Uma superfície sobrando, que essas duas aqui estão desconectadas. Mas por enquanto a gente não vai fazer nada, porque a gente consegue conectar elas de uma outra forma, em uma outra etapa da nossa preparação do modelo. Tudo bem? Seguinte, deixa eu só verificar se está gravando adequadamente aqui. Tá gravando adequadamente. Vamos continuar então aqui a nossa preparação de modelo. O próximo passo, pessoal, é nós fazermos a nossa construção da malha, beleza? Então a gente vai vir aqui na nossa vista isométrica para facilitar. Viremos aqui no nosso painel superior, onde nós temos todas essas abas a serem selecionadas. Viremos em Mesh, ou a gente pode apertar o atalho M. Opa, perdão. Ele não está habilitado na minha versão. A gente vem aqui em Mesh, tá? Create 2D Elements. Perdão, isso daqui é para fazer outra etapa. A gente vem aqui em 2D Automesh, tudo bem? E aí a gente vai selecionar as nossas superfícies desejadas, tudo bem? Detalhe, deixa eu voltar aqui. O software, quando eu vou fazer a construção da malha, ele já me avisa que um componente, no caso o nose, né, a coifa, ele não está conectado em todas as suas superfícies, né? Ele já me avisa. Percebem que todos os outros componentes que estão inteiriços, ou seja, não têm superfícies desconectadas, eles aparecem de verde, né? Um verde meio transparente. Já aqui ele destaca as duas superfícies as quais estão desconectadas, beleza? Seguinte, pessoal, agora vem a nossa escolha de elemento. Basicamente, existem dois tipos para a malha 2D. Os elementos quadrados e os elementos triangulares. E também alguns outros elementos mistos, mas eu prefiro não entrar na explicação deles, porque não é muito trivial. Apenas entendam que ele vai majoritariamente fazer a construção por elementos quadrados e vai adaptar com elementos triangulares as fronteiras da geometria que não forem possíveis de serem malhadas com os elementos quadrados. Beleza, Kelvin, qual é o critério de escolha? Basicamente, para análise estrutural, o mais indicado é o elemento quadrado. Por quê? Ele vai ter uma maior precisão quando a análise estiver em período de convergência. Isso é pela natureza da definição do método dos elementos finitos, que depende da geometria pela qual eu disperso os meus nós e elementos no domínio. Beleza? Então vamos lá, a gente vai selecionar aqui, nesse caso, a malha triangular, beleza? O elemento triangular. Por quê, Kelvin? Se você acabou de falar que os elementos quadrados são mais indicados. Seguinte, pessoal, os elementos quadrados, eles têm uma grande vantagem por conta da precisão. O problema é que, como nós temos aí uma limitação de angulação por conta de termos quatro vértices na geometria desse elemento, fica muito difícil nós fazermos a construção de malha para elementos curvos, que é o caso da superfície da coifa, né? E basicamente a tendência a termos erros de geração de malha nessa geometria é gigantesca com elementos quadrados. Perdão. Então nós faremos a geração por elementos triangulares que conseguem construir uma malha em torno dessa geometria, dessa superfície, de uma maneira muito mais
adequada. Então, nós selecionaremos aqui e vamos modificar os padrões. Nós temos aqui o tamanho do elemento, que é o que ele vai procurar, beleza? Temos aqui o desvio de fronteira, em que, quando não for possível fazer um elemento, né, construir um elemento daquele tamanho específico, o que ele vai colocar no lugar, né? Então, a gente pode alterar aqui para 6. A gente sempre trabalha com cerca de 20% do tamanho do elemento, né? 20 a 25%. Nós temos aqui o desvio máximo, de onde ele pode estar de um outro elemento, e angulação máxima. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver avaliando os critérios de malha, tudo bem? Bom, aí aqui é o desvio de superfície, que também é meio análogo, né? Caso não seja possível posicionar o elemento de maneira que ele fique triangular certinho, o que, que ele vai fazer, né? Então a gente pode alterar aqui para 6 e manter tudo isso aqui também, que é o default, tá? E é um default adequado, tudo bem? Depois disso, nós vemos em Mesh, e ele vai preparar a nossa malha. Mas ué, ele selecionou elementos quadrados. Pronto, agora sim. Espera aí, pessoal, que isso está um pouco estranho. Bom, tudo bem, a gente segue. Ele fez um tipo de geometria diferente que eu não esperava, mas a gente, a gente pode trabalhar com essa malha tranquilamente. Bom, aí agora a gente vai fazer a escolha para o coupler e os demais componentes. Então eu vou tirar aqui o coupler, fuselagem de acrílico, para escolher o coupler. O coupler eu também vou escolher elementos triangulares, ok? Então vou selecionar aqui. Vou dar um mesh. Ele construiu a minha malha. Beleza. A mesma coisa para o componente da fuselagem de acrílico. Só que agora eu vou escolher elementos quadrados. Beleza. Observem que ele altera a angulação, né? E conforme não for possível construir elementos quadrados, ele constrói elementos triangulares. Também vou selecionar aqui a nossa última geometria. Beleza. Bom, depois de tudo, a gente pode vir aqui em Return. Return novamente. E faremos agora a verificação dos nossos elementos, né? Existem diversos parâmetros que a gente avalia se a nossa malha está boa ou não. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Nós utilizaremos então a ferramenta Check Elements para verificar se os nossos critérios de malha estão adequados. Aí tem diversos parâmetros aqui que eu acredito que não seja tão interessante a gente explicar, né? Mas para que vocês consigam verificar se a malha está ok, basta vocês clicarem em cada parâmetro e verificarem aqui no canto inferior esquerdo se algum elemento falhou, né? 0 falhou, 0 falhou,
0 falhou, 0 falhou, 0. Ó, 49 deles falharam aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo. Ou seja, nós temos que aumentar para pelo menos 14.02. Vou colocar 15 aqui para ficar ok. Aí 0 falhou. Jacobiano. 0 falhou. 0 falhou. E por aí vai. Beleza? A gente vai ajustando os nossos parâmetros de malha aqui. Prontinho. Ok. Construímos a nossa malha, pessoal. Agora eu farei somente trabalhos com os elementos de malha. Tranquilo? Os componentes malhados. Seguinte, a próxima etapa é nós criarmos os materiais e os elementos de propriedades aos quais esses materiais estarão vinculados e depois vincular aos nossos respectivos componentes. Então a gente vem aqui na aba superior, Materials, Create. Vamos criar então o nosso primeiro material, aço carbono. Vejam bem, neste momento eu defino qual que é o nosso card, né, a imagem do card. Basicamente o software ele trabalha com reconhecimento de cards para tipos de materiais. O 1 é para material isotrópico. Se não me engano, o 5 e o 8 são para materiais que não são isotrópicos. 5 com anisotropia qualquer e 8 com anisotropia do tipo ortotropia. Basicamente que a gente tem as propriedades variando somente em dois eixos, o x e o y, tá bom? Se a gente desviar um pouco deles, eles não vão ter tanta diferenciação, ok? Então a gente vai usar o card MAT1 para que nós tenhamos aí a avaliação da hipótese do material isotrópico. Isso é importante. A primeira hipótese de engenharia que a gente está fazendo aqui a nossa avaliação. Beleza? Bom, nós faremos então a introdução do coeficiente de Poisson e da densidade. Ok. Pessoal, tem mais uma hipótese de engenharia que passou despercebida para eu explicar para vocês, né? Basicamente, nós estamos trabalhando com elementos 2D, né? Quando a gente veio aqui no Mesh, Create, 2D Automesh, nós estamos então simplificando o nosso modelo para a hipótese de duas dimensões. Por quê? Primeiro, isso vai fazer com que nós tenhamos um custo computacional muito menor. E segundo, nós estamos trabalhando com elementos cilíndricos de baixa espessura, né? O quão baixo é isso, Kelvin? Bom, pelo menos 30 milímetros é uma espessura baixa para a gente começar a trabalhar, ok? Óbvio que o erro já é máximo em 30 milímetros. O ideal é que a gente sempre tenha espessuras abaixo de 10 milímetros, beleza? Meu mouse não está ajudando. Mas vamos lá, a gente continua a vida. A gente continua criando os nossos materiais. Eu vou criar a fibra de vidro. Poxa, Kelvin, mas fibra de vidro não é um material isotrópico. Sim, eu sei, mas essa é a nossa hipótese de engenharia considerada, né? A gente está considerando a fibra de vidro como sendo isotrópica para uma primeira análise, tá bom? Vamos criar mais um material. Desta vez é o alumínio. Sessenta, 60 T5. Não lembro qual que é. Tem que dar uma olhadinha. R$ 70.000. Ok, beleza. Mais um material.
Desta vez é o acrílico, tá bom? Vou dar uma colada aqui. Beleza. Criamos os nossos 4 materiais essenciais. Beleza? A próxima etapa é nós criarmos o elemento de software para que a gente consiga atribuir esses materiais aos nossos componentes. Tudo bem? Então nós viemos aqui em Properties, Create Properties. Criaremos aqui, por exemplo, do aço carbono, Carbon Steel. Delimitamos que esse material é para um elemento de casca. Então aqui no nosso car da image está como default P-Shell, então a gente pode deixar ele como P-Shell mesmo, porque é a nossa aplicação. Vocês podem ver que tem vários outros cards, né, que a gente pode utilizar. Tem um P-Tube, que é específico para tubos de condução de fluido, P-Solid, que é para elemento 3D, P-Shear, que é para trabalhar com carregamentos cisalhantes, a variação do P-Solid, que é para casos específicos. Tem o PComp, que é para compósito, CompD, que é para compósito com múltiplas camadas entrelaçadas que tem diferentes angulações entre si, e por aí vai. A gente consegue fazer 1 milhão de coisas aqui no software. Ele tem uma aplicação muito ampla para a gente. Em Material, a gente atribui o material que a gente quer colocar, né, o Carbon Steel, e aqui a gente define a nossa espessura. Se não me engano, estava como 2,25 de espessura lá do CAD. Então, beleza. Aí o resto a gente não precisa mexer em mais nada. Aí agora a gente vai criar propriedade para a fibra de vidro. Pichel também. Seleciona o material. Se não me engano, deixa eu só dar uma colada aqui para ver qual que era a nossa... Era 4,5 milímetros. E não precisa mexer em mais nada. E a gente repete esse processo de... É um pouco de trabalho de corno, viu, gente? Não tem... modelagem é bem complicado. A gente precisa ser bem assertivo e bem cuidadoso, né? Para fazer tudo certinho. 2,2. Se não me engano, que era o que estava. E ok. Bom, nós atribuímos as propriedades essenciais, né? Que são as nossas 3 propriedades. A gente vai precisar definir mais 2 depois, mas já já vocês vão entender o porquê. Aí agora eu vou fazer a nossa atribuição dos materiais por meio das propriedades, né? Entendam que propriedades no software não são as propriedades dos materiais, mas é um recurso computacional para eu poder atribuir esses materiais aos meus componentes específicos. Observem que eu vou pegar o meu componente, no nosso caso aqui o nose, a coifa, e vou selecionar qual é a propriedade que ele tem. Beleza? Nós vinculamos os materiais às propriedades e agora vincularemos as propriedades a cada componente específico. Beleza? Então a gente seleciona aqui o nosso fibra de vidro. O coupler é aço carbono. O acrílico é acrílico. Bem simples. E por fim, a fuselagem inferior também é de fibra de vidro. Perfeito. Aqui ele pode dar algum pequeno erro, mas não se preocupem, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, foi. Ok, galera. A gente finalizou a parte de atribuição de materiais, de construção de malha. Agora a gente vai definitivamente investigar a nossa geometria, beleza? Então, lembram que eu falei para vocês que ia corrigir essa... Oh, damn. Aí, foi. Que ia corrigir essa descontinuidade de superfícies? Então, galera, aqui realmente é um pouco mais trabalhoso, porque se a gente colocar nessa superfície aqui, a gente pode ter, o Automesh, a gente pode ter uma grande tendência a ter elementos que vão dar erro.
Então, basicamente, não tem muita escapatória. A gente tem que fazer à mão a conexão entre essas duas superfícies. Então, a gente vem em Mesh, Create, 2D Elements, Element. Seleciona aqui Tria, de Triangle, elemento triangular. Node List, lista de nós. E selecionaremos os nós. Meu mouse não me ajuda, gente, tá difícil. Pronto. Aí ele criou uma conexão entre as duas superfícies. Aí eu continuo nesse processo até fechar a minha geometria, beleza? Então a gente não vai fazer isso, porque senão o tutorial ficaria muito extenso, ok? Beleza, pessoal. Aí agora, nós faríamos uma outra hipótese, o uso de uma outra hipótese de engenharia. A gente já teve 4, pelo menos, delas, né? Observem que o nosso problema mecânico estrutural é um problema mecânico estrutural de elementos acoplados, né? Nós temos aqui o nosso orifício para a gente fazer a, a conexão, né, por meio de parafusos, beleza? E nós faremos os elementos acopladores desses componentes, né? Antes da gente prosseguir, deixa eu só mudar aqui a cor, para que fique mais fácil identificar. Aí agora a gente consegue identificar tranquilamente aqui o nosso campo, beleza? Antes disso, deixa eu só verificar se vocês têm alguma dúvida. Não, Wilson. Tem sim, tá? Você fala do número dos elementos, né? Tamanho de elemento. Wilson? Tá bom. Depois eu entro em detalhes com você sobre isso, beleza? Então vamos continuar aqui. Gravando. Tá, beleza. Depois eu entro em detalhes com você, porque isso é uma discussão à parte. Tudo bem, vamos lá. Ok. Agora vem o nosso elemento de acoplamento, beleza? Seguinte, pessoal, existem diferentes elementos dentro do software que nós consigamos fazer o acoplamento entre componentes. A gente pode fazer por elemento de barra, elemento 3D, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Só que aqui tem um menor custo computacional e é mais fácil de fazer, assim, no tratamento diretamente com a malha, né? É a escolha por elementos de barra circulares. Então, para a gente fazer isso, a gente vem aqui em 1D, beleza? Hyperbeam. O que a gente vai fazer agora? A gente vai construir uma seção circular para os nossos parafusos ou rebites. Tranquilo? Então a gente vem aqui em Generic Section. Por que que não apareceu o Hyperbeam? Tudo bem. Bom, aqui ele colocou uma qualquer, né? A gente pode excluir depois essa aqui. A gente vem aqui em Standard Selection, Hypermesh e Solid Circle. E a gente vai ter um círculo rígido, beleza? E sólido para representar o nosso parafuso ou rebite. Bom, aqui eu vou renomear para parafuso. Scroll. E vou mudar o diâmetro, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, para 5 milímetros. Vou criar uma outra seção circular. E desta vez vou chamar ela de rebite. Rivet. E vou escolher o mesmo diâmetro. Perfeito. Criamos a nossa seção circular. Demorar um tempinho para ele readequar aqui as coisas. Vixe, ficou tudo ruim. Só voltar uma para cá que ele retorna tudo.
Pronto, voltou. Ok. Agora, depois que a gente criou a nossa seção circular, nós teríamos que criar os chamados elementos rígidos. Puxa, Kelvin, mas o que é isso? O que é um elemento rígido? É uma definição matemática que a gente pega um único ponto e fala que esse ponto tem rigidez infinita. Basicamente, ele não vai se mover sobre qualquer carregamento, qualquer situação. Ele simplesmente existe lá para fazer o acoplamento entre um componente e outro, ou fazer uma representação matemática para eu conseguir fazer a aplicação de algum carregamento em cima desse ponto ou de alguma restrição. Tudo bem? Só que antes, eu preciso falar para vocês que esse tipo de elemento ele também tem uma propriedade, né? Ele também é atribuído. Então nós temos que criar propriedades tanto para o parafuso como também para o nosso rebite. Então a gente vem aqui em Create Properties, tudo bem? Vamos selecionar o card PBIN. Por quê? Entra mais uma hipótese de engenharia aqui. Basicamente, esses elementos rígidos eles serão unidos por um elemento de barra. Lembra que a gente acabou de fazer a criação de uma seção circular? É justamente para atribuir a esse elemento de barra uma seção circular. Então a gente seleciona aqui o card, pode dar sim, não tem problema. PBIN. O material não existe, né? Porque a gente não tem nenhuma propriedade. A gente vem aqui em Bin Section, seleciona Scroll. É o primeiro que a gente vai fazer, ok? Mas eu não sei por que ele não está criando. Ah, entendi o que aconteceu. Bom, gente, desculpa o erro, acabei selecionando de uma forma errônea aqui. Ele mudou as propriedades dos cards de todas as outras. De tudo, né, que estava setado antes. Deixa eu pelo outro caminho, às vezes pode dar um probleminha desses assim mesmo. Por isso que é muito importante a gente ter o treinamento correto do software e saber mexer, né? No começo a gente apanha bastante, mas depois vai tranquilamente. Properties, create properties. Pronto, agora sim. Scroll. PBIN. Já já eu olho a mensagem. Sim. Aí, Bin Section. Scroll. Seção circular para o parafuso. Material. Carbon Steel. Que a gente vai supor que é o mesmo material do cover, tá bom? Perfeito. Já criamos. Aí agora nós vamos criar a propriedade para o rebite. Então, Rivet. O card. PBIN. Sim. Material. Alumínio. Bin Section. Rivet. Bom, criamos. Tá tudo ok. Aí agora nós criaremos os elementos rígidos e por fim os elementos de barra para conectar os nossos modelos, os nossos componentes, ok? Então eu vou tirar aqui o nosso fuselagem inferior, fuselagem acrílico e só vou deixar o coupler e a fuselagem, e a coifa, perdão. Antes disso, eu vou tirar o coupler e vou construir o elemento rígido aqui. Deixa eu ver um elemento rígido que está bonitinho. Um buraco, beleza. A gente vem aqui em 1D, nesse subpainel aqui. Rigid. Multiple Nodes. Calculate Node. E selecionaremos os nossos nós, que nós estaremos aí
mais interessados. Depois, create. Observem que ele criou aqui um elemento que está conectado a estes outros 4 nós e concentrado neste nó principal. Nós chamamos, então, esse nó central de nó independente e esses nós que estão conectados de nós dependentes. Tudo bem? Aí agora eu vou tirar a nossa coifa e construir o elemento rígido que está embaixo deste acoplamento, que é o do coupler. Tudo bem? É sempre assim. A gente tem que construir os elementos rígidos para cada componente e depois unir os dois elementos rígidos por um elemento que a gente consiga fazer a conexão. Nesse caso, no nosso é um elemento de barra circular. Tudo bem? Create. Perceberam que não teve alteração depois que eu apertei aqui o Create? Bom, o software ele sempre dá uma, como eu posso dizer, uma proteção para a gente ter certeza que nós não estamos mexendo em algum componente que não queremos fazer alterações. Se a gente vir aqui no painel esquerdo, na aba de Components, a gente pode ver que está em negrito Nose. Isso significa que somente está habilitado para a edição o componente Nose, a coifa. Para mudar isso, basta eu vir aqui e selecionar o coupler, botão direito, Make Current, tornar corrente, habilitar para edição. Ok? Seleciono os meus nós. Create. Pronto, criou. Observem que existem diferentes tipos de elementos rígidos, né? Tem o RBE, o RJoin e depois o R3, né? O RBE3 que é para acoplamento de malhas 3D. Basicamente, a única diferença desses 3 elementos é como eles vão trabalhar no aspecto matemático. Né? Então, o RBE2, eu posso falar para vocês que é o que tem o melhor custo-benefício em questão de processamento e precisão. Então, não precisam se preocupar. Para os nossos problemas, o RBE2 sempre vai ser o mais indicado, tá bom? Não vou perder muito tempo explicando, porque o tutorial já está ficando longo. A gente só tem mais 40 minutos e gostaria de fazer um debate de dúvidas com vocês. Ok. Bom, return. Percebam que para que eu conseguisse fazer essa visualização dos elementos, né, provavelmente o de vocês vai estar assim, né, quando vocês concluírem a malha. Eu vim aqui de Wireframe para Shaded Elements and Mesh Lines. E aí eu consigo visualizar os nossos elementos dessa forma na malha, ok? Aí agora eu retornarei o nosso componente da coifa e vou construir um elemento rígido ligando os nós independentes de cada componente, tá? Os nós independentes do elemento rígido de cada componente. Vamos lá. Nós viremos aqui em 1D, parse, set orientation de x-axis, node A, node B a gente já vai colocar. Isso daqui vai ser um acoplamento feito por parafuso, então nós selecionaremos a nossa propriedade de screw. Ok, estamos aqui novamente, né? Selecionamos aqui o tipo de elemento como sendo CBIN, elemento de barra com seção circular, ok? Então, se for necessário, a gente seleciona aqui novamente, mas ele já estava com default. E agora nós selecionaremos o primeiro nó e o segundo nó, tudo bem? E ele criou aqui o chamado CBIN. No entanto, eu quero que esse elemento, vocês percebam que ele ficou da cor amarela, né? Esse elemento ele ficou como sendo parte do componente coupler. É sempre indicado que nós façamos o acoplamento por elementos de barra sendo pertencentes ao componente a qual nós vamos parafusar. Ou seja, de onde vem o parafuso e para onde vai. Então, a coifa é o indicado nesse caso. Nó 1, nó 2. E ele criou o nosso elemento que vai unir aqui, representando o parafuso. Beleza? Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Ok, galera. Agora nós faremos o acoplamento
da superfície de acrílico. Vamos repetir o processo. Elemento rígido, calculate nodes. E agora eu vou ensinar para vocês uma maneira mais rápida da gente poder selecionar os nós sem ter que ser um a um. Tudo bem? Beleza. Eu aperto Shift, botão direito, e eu posso escolher qual é a minha zona de seleção. Se é uma seleção retangular ou se é uma seleção circular. Vou selecionar a circular. Aperto e seguro Shift, botão esquerdo do mouse, puxo e arrasto. Pronto. Selecionou. Create. Novamente, não foi porque não está como corrente. Se meu mouse ajudar, eu consigo fazer a seleção. Está difícil. Bom, tá um pouco pesado, não está querendo fazer a seleção automática. Então vamos aqui com a seleção tradicional mesmo. Beleza? Return. Agora a gente faz no coupler. Ixi, ficou bem ruim, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Create. Pronto. Aí agora faremos a união. Já está selecionado o que eu quero, de onde vem o rebite. Bars. Mudo a propriedade para Rivet. No A, no B. Pronto. E aqui foi feito o acoplamento por rebite. Bom, galera, agora a gente vai dar um avanço no nosso treinamento, tudo bem? Onde eu já fiz todos esses acoplamentos, tá? Já fiz todo o tratamento de malha, porque senão vai ser um trabalho desnecessário, né? Não tem muito o que fazer. Beleza, vamos lá. Aí agora, já temos aqui a nossa geometria lindamente corrigida. Percebam aqui. E todos os nossos elementos de acoplamento. Beleza? Tudo acoplado. O próximo passo é nós definirmos as nossas restrições e depois os casos de carregamento. Só um minuto, pessoal. Pronto. Ok. Vamos lá. Espera aí que tem um probleminha. Vamos lá. Boundary Conditions, no menu superior. Create Constraints. Agora nós selecionaremos os nós aos quais nós queremos construir o engaste. Depois portanto, nós não selecionaremos um nó por nó, né? Viemos aqui em Nodes. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele não está habilitando para eu selecionar por planos. E isso é bem estranho. Aqui, on plane, achei. Pronto. 1, 2, 3.
Ok. Select Entities. E ele já seleciona automaticamente todos os nós aqui deste plano. Depois nós estamos aqui diante das condições de engastamento dos graus de liberdade, de 1 a 6. A gente vem aqui em Create e ele já vai automaticamente criar os nossos engastes nestes nós. Perfeito. Próximo passo agora, galera, é a gente criar a nossa força. Tudo bem? Só que percebam, para que essas condições de restrição fossem devidamente alocadas, foi criado um elemento automático chamado Load Collector. Toda vez que nós formos incutir elementos de restrição ou forças, nós devemos criar um coletor. Tudo bem? Então, vou colocar aqui Constraints. E depois, vou criar aqui para Force 1. A força 1. Ele já está corrente, então eu posso alterá-lo. Boundary Conditions, Create Forces. Depois eu venho aqui, seleciono o nó, coloco a minha magnitude, menos 10 newtons. Orientação, Z-axis. Perfeito. Ok. Eixo Z, direção negativa, magnitude de 10 newtons. Create. Pronto, criou. Só que percebam, está bem pequeno, né, isso aqui. Eu posso alterar essa escala. Então eu venho aqui em Update, colocar 100. Melhor 200. E ele altera a minha escala de visualização. Muito bom. Podemos dar um Return. E por enquanto está pronto o nosso setup para a análise. Próximo passo é nós criarmos uma etapa de carregamento, onde nós atribuiremos uma força a uma condição de restrição. Então vocês virão aqui no painel mesmo, botão direito do mouse em qualquer região branca que não selecione algum componente, Create, Load Step, Normal, Force 1. Perfeito. Percebam que aqui eu utilizei mais uma hipótese de engenharia. Eu estou avaliando um carregamento pontual linear. Ok? Venho aqui na parte de propriedades, né, neste painel inferior, seleciono o tipo da minha análise e utilizarei mais uma hipótese de engenharia. Para fazer esta análise, eu utilizarei a análise linear estática. Selecionarei o meu Load Collector para as minhas restrições. Não tem problema esse rim que ele vai dar. E por fim, o de forças. Ok. Aqui em Subcase Options, eu consigo fazer várias modificações, né? Eu posso vir, por exemplo, aqui em Output e selecionar quais são as minhas saídas desejadas. Tensão, deformação, força G, deslocamento, aceleração, dentre outras. Por default, ele coloca tensão e deslocamento na nossa análise. Tudo bem? Ok. Aí agora nós podemos salvar o nosso modelo. Detalhe, eu indico que vocês façam o salvamento no começo e depois façam o salvamento a cada etapa que vocês finalizarem. Tudo bem? E depois disso, a gente vem no painel inferior novamente e selecionaremos a subaba Analysis. Por fim, a gente vai selecionar aqui Obstruct, o botão de baixo, que é o nosso solver. Selecionaremos All, Check e Memory Default vocês podem deixar, mas para melhorar aqui a nossa rapidez, eu colocarei 4.000 megabytes. Perfeito. Esse check, ele fará a verificação se tem algum erro
de modelo, tá bom? E aí a gente consegue corrigir antes de mandar rodar a análise. Ele abre aqui essa janela. Se tudo der certo, não vai apontar nenhum erro. E ele apontou um erro. Aqui nós podemos verificar o nosso chamado solver deck. Bom, ele deu muitos erros. E aí que ele fala o número de elementos, os tipos deles, a força, o load collector de identificação, os cards utilizados e as propriedades dos materiais. Ok? Vejamos qual é o erro que ele está me dando. Componente 1 está definido readID 227. To find agora eu vou verificar o que está acontecendo, né? Qual que é o elemento. Acho que é mais fácil fazer aqui no mask. Identificar esse elemento pela ID dele. Dar um reverse. Este elemento está dando problema. Deixa eu só verificar o erro. Que ele me trouxe no solver deck. Bom, para que nós não fiquemos muito tempo tentando corrigir este erro, passemos então para a análise do modelo final. Sempre tem a questão do efeito demonstração, né, pessoal? Eu fiz esse tutorial 2 vezes hoje de manhã cedo e não rodou lisinho, sem nenhum erro. Mas acontece. Vamos lá. Só esperar ele carregar. Prontinho. Bom, lembra o que eu falei para vocês das etapas de carregamento? Que eu dizia para o software qual que era as entradas que eu gostaria de utilizar? Bom, isso basicamente existe para que eu consiga fazer análise estrutural com diferentes carregamentos numa mesma etapa de rodagem. Então aqui eu tenho o Normal Force 1, Normal Force 2. Se vocês observarem, eu tenho Force 1 e Force 2. Force 1 tem uma magnitude de 10 newtons. Force 2 tem uma magnitude de 20 newtons. Ok? Então a gente vem aqui na aba de Analysis, Obstruct. Vimos aqui para Analysis, All, Obstruct.
Vamos aguardar ele processar. Vai demorar um pouco mais. Durou menos que 5 segundos quando eu fiz. Conta que tem muita coisa rodando. A gente tem 3 Hyperworks abertos. 4, né? Só contar esse aqui que abriu sem querer. Bom, chegamos ao resultado. Aqui ele já dá uma prévia, né, do deslocamento. Né? No subcaso 1, ele teve um máximo de deslocamento de 0,02 mm. E no subcaso 2, 0,05 mm. Analysis completed. Results. Agora ele abrirá uma outra interface. É a interface do chamado Hyperview. Tá bom, pessoal? Caramba, meu. Pronto. Vamos esperar carregar. É um software pesado, ainda com muita coisa processando. Meu computador não aguenta. Perfeito. Puxa, meu. Me ajuda aí. Ok. Apply. Pode dar um sim. E ele vai carregar todos os dados. Para a gente visualizar as duas saídas essenciais, a gente vem aqui no Counter. Esse botão logo aqui embaixo da parte demonstrativa do software. E depois selecionaremos qual é a saída que a gente quer considerar. Displacement ou Element Stresses. Tensão, né? Selecionaremos, depois a gente vem aqui em Apply. E a gente consegue visualizar quais foram os deslocamentos. Da mesma maneira que nós conseguimos visualizar as tensões. Percebam que as tensões foram concentradas nas regiões de acoplamento, o que era esperado. Da mesma maneira, a gente consegue avaliar a tensão em cada componente. Percebam que o coupler ficou muito mais tensionado e que ele suportou todo o carregamento estrutural dessa força que estava aplicada na ponta da coifa. E que a tensão no acrílico é mínima. Perfeito. Nós conseguimos então mudar aqui a avaliação dos nossos casos de forças, né? A gente estava na Normal Force 1, agora mudamos para Normal Force 2. Basta vir aqui nessa setinha e selecionar. Beleza? Muito bom. Conseguimos verificar que as magnitudes também são diferenciadas. Ó. Aqui era 0,05 milímetros. E aqui 0,027 milímetros. Beleza, Kelvin. Mas, ok, ele está deformando em que direção? Para isso a gente consegue construir uma animaçãozinha, para que fique mais fácil da gente fazer a nossa avaliação. Percebam que esse deslocamento é muito pequeno. E para que a gente consiga verificar, a gente tem que mudar esse deslocamento da escala real para uma escala mais fantasiosa, né? Para que a gente consiga de fato visualizar. A gente consegue implementar uma referência, certo? Wireframe. Apply. Conseguimos então mudar as nossas configurações de frames por segundo da nossa animação e por fim executá-la. Conseguimos verificar então qual que é o deslocamento máximo em uma animação. Conseguimos deixar ela mais devagar também, mais rápida, conforme for do nosso desejo. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para
para passar para vocês de como foi feita a análise, quais foram as considerações, as hipóteses. Peço desculpas aí porque não é ideal, né? Todos nós estamos num ambiente que não é 100%, mas a gente vai trabalhando para que seja o mais adequado, beleza? De acordo com as nossas aplicações. Agora eu vou abrir para dúvidas e vamos trabalhando. Onze mensagens. Sim, faz esse procedimento para cada parafuso. Sim, a, a hipótese de transferência de carga está validada para esse caso, né? O coupler ele suportou toda a carga interna. Isso se a gente tiver um acoplamento rígido, né? Que nós não permitamos fazer algum tipo eh, sei lá, transmissão de vibração do elemento para a estrutura, né? Porque isso vai criar fadiga e eventualmente não vai ter o acoplamento rígido que nós gostaríamos que tivesse. Percebam. Nessa simulação, eu coloquei algumas outras respostas. Eu coloquei deformação também. A maior deformação está nessa região da fuselagem, na fuselagem de acrílico, e muito pouco no coupler. Percebam que a energia potencial elástica se dissipou em deformação, mas não em tensão. O que faz quebrar é a tensão aplicada. Então, se nós tivéssemos concentrações de tensão nos EBITs, aí seria um grande problema. Mas a carga estrutural foi totalmente absorvida. O que foi passado em deformação para a fuselagem de acrílico. Com isso, nós conseguimos delimitar que se os EBITs suportarem uma deformação de 2,36 vezes 10 a menos 5 milímetro por milímetro, então nossa fuselagem estará segura. Mas percebam que essa deformação é extremamente pequena, né? Quase que desprezível, né? Da ordem de quase de 23 micrômetros de milímetro. Então, cara, é muito pequena, né? Basicamente, a gente não precisa se preocupar